Boa noite. Boa noite, gente. Nós somos as Mulheres de Buço. Somos um coletivo de artes aqui do Rio de Janeiro. Eu sou a Bia. Eu sou a Joana. Eu sou a Lília. Eu sou a Manuela. Eu sou a Lúcia. Eu sou a Clarice. Eu sou a Carol. E a gente se juntou há 3 anos para fazer teatro. E nós somos todas jovens mulheres de 20 e poucos anos. E a gente foi se descobrindo com assuntos femininos e depois, quanto mais a gente se entendia enquanto mulher nesse espaço, nesse mundo que a gente vive, a gente foi trazendo o feminismo para nossa arte. Sim. E aí a gente foi expandindo o campo não só do teatro, mas entrando também para música, audiovisual e outros campos. E as nossas questões foram ficando cada vez mais fortes conforme a gente foi entendendo o feminismo na nossa vida e os acontecimentos que foram nos levando. Isso ficou muito forte desde o ano passado, em 2015, quando teve esse boom do feminismo urbano, que foram as hashtags, né? Meu primeiro assédio, meu amigo secreto. E aí isso a gente começou a debater internamente no grupo e entender que isso precisava realmente ganhar uma força para além do teatro, que foi quando a gente investiu mesmo na música. E aí, com isso, em 2015 também, foi quando começaram as manifestações contra a PL 5069 de 2013, que foi do Eduardo Cunha, junto com outros 13 deputados, todos homens. E eles fizeram essa PL que criminalizava que a gente chama de pílula do dia seguinte e também dificultava para as vítimas de estupro poderem abortar. Aumentar a burocracia. Exatamente. E Processo. então, nesse momento, essa PL foi aprovada na Comissão de Justiça e Cidadania, se não me engano. E hoje em dia está parada na Câmara, mas é algo que pode voltar a qualquer momento. E aí, nesse momento, a gente foi pra rua, junto com várias outras mulheres. E aí a gente foi entendendo que a gente estava na rua para lutar pela legalização do aborto, para lutar contra a descriminalização do aborto. E a gente foi entendendo o nosso corpo nesse espaço e gritando junto com todas as outras mulheres que estavam ali, que é o meu corpo, as minhas regras. E essa frase, especificamente, virou uma das premissas do nosso grupo e pro nosso trabalho. Que é, no meu corpo, o meu corpo são os meus direitos, né? Quem manda sou eu. Uhum. E aí eu acho que... Aí, no ano passado, quer dizer, nesse ano, em 2016, aconteceu aquele estupro coletivo, né? Onde 33 homens estupraram uma menina. E aí, logo após isso, teve um ato ali na Candelária, no centro da cidade do Rio, chamado Por Todas Elas, por todas nós. E aí a gente foi convidada para fazer uma performance lá. E a gente fez, e a gente cantou algumas músicas nossas. E a gente tava com o corpo exposto, né? E aí a gente fez um vídeo desse dia e botou na nossa página, aqui no Facebook. E esse vídeo teve uma repercussão muito... De comentários muito machistas, de discurso de ódio ferrenho, assim. Tipo, a gente recebeu mensagens, tipo... se fosse da minha família eu matava, eu tenho uma gangue de estupradores, a gente vai estuprar vocês. Ou exaltação de políticos como o Bolsonaro, que são pessoas que são contra a autonomia do corpo das mulheres. E isso tudo veio reverberando muito, assim, na gente, né? Porque a gente acaba não tendo a liberdade dos nossos corpos que a gente gostaria de ter. E a gente também foi entendendo com isso que a gente passou, enfim, especificamente, que é isso que se passa, sabe? Que isso é um reflexo do que a gente vive todos os dias na rua. Sim. Então, que quando a gente anda na rua e a gente é assediada, quando comentam qualquer coisa com a gente, esse tipo de coisa que mulheres passam diariamente, isso que acontece na internet
é um reflexo disso. É exatamente a mesma... Não exatamente a mesma proporção, mas É só um reflexo, uma reprodução. É uma reprodução. E que isso acontece com todas as pessoas, e principalmente com todas as mulheres que estão aí colocando a cara a tapa e se colocando a favor da legalização do aborto. Sim. E colocando seus corpos à mostra e se aceitando mais, talvez até. Sim. E aí eu acho que a gente, atualmente, a gente tá, tipo, continua... buscando espaços pra gente ocupar e levar a nossa arte, sei lá. E espaços que não são só espaços, tipo, já são tidos como espaços feministas, sabe? Espaços já... Claramente. Que lutam por isso. Que lutam por essa... Que, na verdade, existem por isso, né? Exatamente. E que não são só exclusivos, né, de ações feministas. A gente luta pra estar em outros espaços também, pra gente poder dialogar com outras pessoas. E... hoje, na verdade, a gente ficou bastante feliz com esse convite de estar falando aqui hoje, porque a gente acha que também é uma oportunidade, já que todas nós somos atrizes, para estar aqui hoje contando sobre outras histórias. Sim. Que não são só as nossas, mas que são histórias de outras mulheres. Que passaram por isso, que viveram isso. Que viveram especificamente a experiência de abortar. Sim. E aí são mulheres que são mães, amigas, irmãs nossas, e todas bem próximas. E que a gente queria um pouco contar a história delas pra vocês. Isso. E poder dizer que... poder mostrar, na verdade, quem são essas... um pouco, né? Quem são essas pessoas que estão por trás desse debate. O que elas sentiram nisso. Como é a experiência de passar por isso. Porque eu acho que é muito fácil virem 13 homens fazer um projeto de lei para falar sobre o corpo das mulheres, sendo que eles não são mulher. Eles não têm um corpo, eles não geram um filho, sabe? O que a gente tá mais acostumado a ver nesse país é mãe sozinha, né? Mãe que não tem pai acompanhando. E como a gente fala aí muito, é famoso aborto masculino, né? Porque o aborto feminino não é permitido, mas você não reconhecer o seu filho, não, sabe? E é o que mais acontece aqui. E são homens decidindo Brasil. Coisas que não passam que não escutam mulheres, né? Na verdade é isso. Quer dizer, até quando é sobre o nosso corpo, decidem não ouvir a gente. Então, realmente... então acho que hoje a gente tá aqui pra dar voz a essas mulheres. E garantindo o anonimato de todos, claro. Porque a gente não vai expor ninguém aqui. Então, acho que a gente pode começar. Tenho 62 anos. Vivi uma juventude onde estávamos abrindo caminhos, onde nossos pais haviam vivido de um jeito muito diferente do que pretendíamos para as nossas vidas. Acredito que essa necessidade de independência nos empurrou para frente. Eu casei com 20 anos com meu namorado de adolescência, como era comum naqueles tempos. E ambos fazíamos faculdade e trabalhávamos. Engravidei. E tinha certeza de que não era o momento para interromper minha formação para cuidar de um bebê. A possibilidade dos meus pais cuidarem de um filho para mim não existia. Não era assim que a banda tocava naquela época. Mais tarde, já em outro casamento, aconteceu outra gravidez, e dessa vez em um momento ruim. Em ambos os casos, detectei a gravidez bem no início, com dias de atraso da menstruação e por volta de 1 mês de gravidez, e me decidi pelo aborto. Nunca foi um dilema ético para mim. É claro que nenhuma mulher gosta de fazer aborto, mas acho essa opção muito melhor do que parir uma criança indesejada, principalmente quando a gravidez está no início e quando se tem um conjunto de células que sempre pensei como semente, nunca como criança. Fiz esses abortos e faria de novo. Acredito que seja um direito inalienável de toda mulher decidir sobre o desejo e o momento oportuno para ter filhos. Aos 42 anos, com um filho adolescente e uma relação que oscilava entre a estabilidade e as marcas do passado, engravidei. Do pânico inicial à decisão de não ter o filho, foi um curto intervalo de tempo. Na minha vida não havia o mínimo espaço para uma nova maternidade. E na nossa relação, menos ainda.
Cumpridos os procedimentos de praxe, consulta médica e orientação clínica, o aborto foi realizado sem problemas nem sequelas. Para quem pode pagar, em geral é assim que acontece. Falando assim, parece tudo muito simples, pois em nenhum momento tivemos dúvida da decisão de não levar a gravidez adiante, sem questões existenciais nem sentimento de culpa. Mas a sensação foi ruim. Fiquei mal. E ouso achar que isso ocorre com todas nós que decidimos interromper a gravidez. Assim é que abortar não é uma escolha leviana. É uma escolha íntima e difícil, que merece ser respeitada e acolhida socialmente, sem julgamentos. 3 anos depois, engravidei de novo. Agora morávamos juntos, nossos filhos de primeiros casamentos estavam saindo da adolescência e decidimos ter o neném, desde que, por conta da minha idade, não houvesse anomalia genética. Exames feitos, gravidez tranquila, trabalhando até o final. E hoje ela está aí, me convidando para dar esse depoimento. Tive 2 experiências de aborto que acredito que me acompanharão ao longo da minha vida, por se tratar de um assunto que, ao tomar consciência das consequências causadas por essa ação, o arrependimento é grande. A minha experiência foi a partir de uma decisão que não tomei sozinha. Tive o apoio da família e de um parceiro, no caso meu marido na época, pai de minhas 2 filhas. O primeiro aborto veio logo depois do nascimento da minha primeira filha. E eu não tinha condição psicológica nem financeira para ter outro filho. Realizei o aborto com profissionais capacitados, em boas condições de higiene, por ter possibilidade de arcar com essa despesa. Mas a realidade das mulheres que não têm condição e muitas vezes sofrem abuso sexual é cruel, e acabam fazendo aborto em condições impróprias, correndo risco de vida. A Organização Mundial de Saúde define como abortos não seguros aqueles realizados por indivíduos sem formação, equipamentos perigosos ou instituições sem higiene. Os abortos legais, realizados nos países desenvolvidos, estão entre os procedimentos mais seguros na medicina. A verdade é que, no fundo, eu poderia abrir espaço para mais um filho em minha vida, por ter uma posição social favorável e o mínimo de recursos, sem que fosse necessário recorrer ao aborto. Isso causa um dano emocional forte que só me dei conta muito tempo depois, pois na época as minhas funções maternais e acúmulos de trabalho não me deram a chance de analisar com mais profundidade essa decisão. Quando somos jovens, temos muitos desejos e sonhos a serem realizados, o que me fez repensar a experiência da maternidade muito cedo na minha vida. Eu era muito imatura e não tinha muita noção do que estava fazendo, mesmo tendo o apoio da família. Pouco tempo depois engravidei novamente, de minha segunda filha, e senti que aquele seria o momento de ter mais um filho, constituindo assim a minha família. Para minha surpresa, 2 anos depois, uma nova gravidez inesperada aconteceu. E dessa vez eu já tinha mais consciência e maturidade para entender que tirar um filho me traria consequências emocionais muito dolorosas. Mas, por outro lado, colocar um filho no mundo é sempre uma grande responsabilidade, pois temos que analisar as condições necessárias para prover uma vida. Eu estava cursando faculdade e trabalhando paralelo a essa função, cuidando de minhas 2 filhas e ainda com mais projetos a serem realizados. Por esses motivos, tomei a decisão de não ter mais um filho. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Ao entrar na clínica, recebi mensagem do meu marido na época, dizendo que estava arrependido de ter me apoiado. Nesse momento eu senti uma pontada no coração, pois já havia assinado o cheque e já estava dentro da enfermaria, com outras mulheres na mesma situação. Eu comecei a chorar e quase fui embora, mas acabei ficando e concluindo o procedimento. Lembro que quando saí, meu marido me esperava na porta,
Me aproximei dele, nos abraçamos e choramos juntos. Essa é uma lembrança que ficará marcada no meu coração eternamente. Quero deixar claro que não sou contra nem a favor do aborto e que minha experiência me serviu de lição em vários aspectos de minha vida. Se eu tivesse tomado outra decisão, o rumo da minha história teria sido outro. Atualmente me encontro separada do pai das minhas filhas e talvez isso não tivesse acontecido com mais 2 filhos. Não me sinto capaz de avaliar se agi certo ou errado. Acho que somos responsáveis por nossas escolhas na vida e vamos evoluindo nos erros e nos acertos. Com amor. Eu nunca achei mesmo que eu fosse abortar na vida. E sempre acreditei que se engravidasse sem querer, não abortaria. Aí engravidei, com 22 anos, de intercâmbio na Alemanha de um alemão. Assim que descobri, não tive dúvida nenhuma de que queria abortar. Sensação estranha imaginar que tinha uma vida na minha barriga. Me vieram ideias desesperadas que eu nunca imaginava que pudessem vir dessa forma, como ter que parar de beber e fumar. Sabia que eu não estava pronta. Falei com meu namorado na hora, que disse logo que a escolha era minha e ele me apoiaria no que fosse. Falei que ia abortar e que já estava decidida. Na Alemanha, o aborto é legalizado e não só isso, se a renda da mãe não ultrapassar 1.000 euros, o seguro do governo paga o aborto. Marquei ginecologista, fiz exame de sangue, ultrassom, falei que queria abortar. Depois de mais uma consulta, uma semana depois, pude marcar a consulta com a psicóloga. Para abortar lá, é obrigatório que haja essa entrevista com uma psicóloga especializada nisso. Ela não pode proibir que ninguém aborte, mas ela é responsável por garantir que a grávida saiba de todos os direitos, caso ela deseje ter o bebê. Ela me garantiu que eu teria suporte financeiro do governo, que não faltaria educação, comida, roupa, casa para o meu filho e que eu receberia cidadania alemã. Por mais que tudo isso parecesse ótimo, eu estava completamente decidida e foi o que eu disse para ela. Saí de lá, de certa forma, muito aliviada. Sabia que minha escolha não era por dinheiro, e sim pela minha vida. Me senti incrivelmente acolhida num país que não é o meu, numa língua que não é a minha. Me senti segura. 3 dias depois eu poderia marcar o aborto. Tive que abortar em outra cidade. Na minha cidade não tinha médico que fizesse. Optei por aspiração. Abortei com 8 semanas e até a 9ª é possível abortar com uma pílula. Mas depois de me informar bastante, achei que a aspiração seria o melhor. Meu namorado foi comigo. Vomitei no caminho, estava em pânico em tomar anestesia geral. Na recepção, procedimento normal de atendimento médico. Preencher papéis, assinar, mostrar o papel do plano. Fui o tempo inteiro tratada com total normalidade. Eu não era uma criminosa, eu era aceita e respeitada com a minha escolha. Sala de espera, muita ansiedade e meu namorado junto, vivendo tudo bem junto mesmo. Entrei, disse do medo da anestesia, fui tranquilizada e apaguei. Acordei uns 20 minutos depois, já fora da sala de cirurgia, com muita cólica. Recebi um remédio, um lanche, fiquei mais uns 10 minutos em observação e fui liberada. Sorri. Que alívio. Pode parecer cruel, mas eu acho que cheguei a sentir alegria por não estar mais grávida. Nada passou em branco. Não foi como tirar uma pinta. Longe disso. Vou lembrar para sempre. É uma marca em mim. É um sentimento que vai viver comigo. Mas em algum lugar tem essa alegria. A alegria da sorte de ter estado onde eu estava, de ter estado com quem eu estava. Não sinto culpa e não senti culpa. Ninguém colocou culpa em mim. Eu não fiz nada de errado. Fiquei com vontade de gritar ao mundo que todas merecem ter esse direito. Merecemos o respeito por ser donas dos nossos corpos. Temos o direito de decidir a nossa vida sem traumas e sem intrusos. Tenho amor e respeito pelo meu corpo e pela minha vida. E isso é um direito nosso.
Nós somos, só para lembrar, né? As Mulheres de Búzios, e esses textos que a gente leu e falou aqui são textos de amigas, mães, irmãs nossas, pessoas próximas que viveram essa experiência do aborto, que quiseram compartilhar elas conosco e que viveram em diferentes fases e etapas da vida, como vocês ouviram agora. E aí agora a Lília, uma de nós, ela escreveu um texto sobre as últimas experiências dela em relação a todas essas temáticas feministas que a gente tem vivido. E é um texto que tá na peça Nora, que vai reestrear agora na sexta-feira na Sede das Cias aqui no Rio. E aí ela queria contar... Disso. Fala que é do feminicídio. A peça trata sobre essas questões do feminismo, sobre o feminicídio que acontece na cidade. O machismo em peso, e é muito legal, ela é muito instrutiva, assim, é muito interessante. E o texto que ela escreveu sobre experiência própria, de toda uma pesquisa também sobre o machismo com várias mulheres, muito interessante, muito legal. E a Lília vai falar. Isso aí, gente. Oi, Lília. Oi. Eram corpos virados para frente. E talvez eu tenha olhado para minha mão erguida. Eu virei a minha cabeça para a direita e ela, que eu não sei quem, se mexia assim. Ela, que eu não sei quem, tinha orgulho da sua cor e do seu tamanho. Eu lembro, eram gritos em coros, porque existe uma dor exposta. E por isso, gritos em coro. Gritos em coro. E os meus joelhos, eles dobravam para seguir em frente. E a cada 28 dias, eu sei que eu não sou mãe ainda. Eram corpos virados para frente. E eu me lembro do pânico que eu tive pela possibilidade daquilo tudo dar errado. Mas naquele dia, que parece que não acabou, a Carol me salvou e deu um beijo na Bia. A Clarice, ela tava com a perna toda peluda, a Manu tava com o corpo todo desenhado de batom e a Lucy raspou o cabelo. E a Joana me mostrou o piercing que ela tinha feito no peito. O meu corpo virado para frente. E eu me lembrei imediatamente da casa da minha avó, dela satisfeita com o tamanho das minhas pernas. Eu me lembrei do dia que eu ganhei uma Barbie, grávida, e eu arranquei a barriga dela e eu me senti uma péssima menina. A minha tia, ela foi abandonada pelo marido porque ela estava gorda. A minha prima engravidou aos 16. E a minha avó um dia me disse que o dia mais feliz da vida dela foi quando meu avô decretou que não podia mais transar. E a minha mãe não denunciou meu pai quando ele deu um soco no rosto dela depois de uma briga. Mas para aquele dia, ninguém nunca mais vai voltar. Ok? Ok. Eram corpos virados para frente, e disseram que da garganta de uma delas se escutou uma nota jamais alcançada antes. Eram mãos, ideias, ciclos, mas o mais importante, a força de mulheres caminhando juntas. Eu me lembro que naquela tarde, que parece que não acabou, houve em mim grandes chances de mudanças. E que isso não vem acontecendo de agora, vem acontecendo de muito antes de eu nascer. E por isso hoje a gente aqui nessa sala falando isso e podendo refletir. Eu acho que hoje nós temos a falsa impressão de que somos ouvidas, mas não somos. Quando ainda homens decidem o que fazem ou não com o nosso corpo. Depois segue mais um textinho que a gente fala da Nora, da Casa de Bonecas. E é isso. Assim. Eu adoro esse texto. Bom, a gente Queria agradecer, né? Por queria esse agradecer dia. por estar aqui, por poder falar sobre isso, por, sei lá, ser um dia em que as mulheres podem falar juntas sobre uma questão que é do nosso corpo. Então, por favor, deixe o que é do nosso corpo com a gente. Não... Eu acho que é legal também a gente poder estar aqui, podendo trazer um pouco da nossa experiência, jovem experiência,
de ter vivido o que a gente viveu nas últimas manifestações e o que a gente ouve falar e o que a gente vive realmente todos os dias desse, não sei, nova versão do feminismo, sabe? Digamos assim. Uma versão que a gente tá escrevendo a partir de uma coisa que já foi vivida historicamente, né? A Lilia fala, né? Uma coisa que é, tipo, a gente nasceu no início dos anos 90 com uma bagagem de quem já... de uma luta que vinha muito anterior ao nosso nascimento. E aí agora a gente tá reconstruindo isso. É continuar essa luta também, ainda mais pelos direitos dos nossos corpos, que tá cada vez mais latente essa liberdade em que o outro não pode ultrapassar à medida que ele não pertence a esse corpo, que ele não tem as mesmas partes que você, que ele não engravida, que ele não pode gerar algo dentro dele, sabe? Sim. E ao mesmo tempo que está latente isso, existe uma repressão também muito forte de homens que não são mulheres, pessoas que não passam por isso, que são as únicas pessoas que decidem alguma coisa, né? Então, ao mesmo tempo que existe toda essa tentativa de revolução, tentativa de mudança, ao mesmo tempo não. É muito importante e é incrível, tem que ser incrivelmente forte para poder romper com o outro lado também, que vem em peso, assim, de uma forma medrosa. Eu acho que vale ressaltar também que, tipo, por exemplo, a maioria dos casos que a gente leu aqui são mulheres que tiveram condições de pagar por um aborto seguro e higiênico, e enfim. Isso não é... E a maioria das mulheres do Brasil, a gente sabe que não podem, assim. Que morrem. E eu acho muito incoerente a gente viver num sistema capitalista em que as coisas, enfim, são muito caras. Eu comprei outro dia um pacote de fralda para uma moradora de rua. Era R$40 um pacote de fralda, que ela provavelmente ia usar em 2 dias, sabe? Sendo que se a gente tivesse um aborto legalizado, provavelmente várias mulheres não precisariam passar por isso, sabe? Não precisariam passar nessas condições. ter esses gastos, enfim. É muito caro você ter um filho. Mas é isso, sabe? é maior do que todas essas coisas e é necessário se falar desse assunto, assim, por isso que eu acho que esse dia é tão importante, tá sendo tão importante essa movimentação, enfim, porque se a gente se esconde, se a gente não fala, e se a gente não divide, não se une, a gente acha que essa uma coisa é muito particular, né? Que isso acontece só comigo e que ninguém mais tá passando por isso, e que, quando na verdade, quanto mais a gente percebe que mais gente passa por isso, mais fortes ficamos para irmos além, né? Sim. Sendo que aí várias mulheres morrem diariamente, sei lá, por causa disso. E, tipo, tem que passar por humilhações, sabe? Pra fazer todo esse processo. Enfim. E acho que é muito importante também, a gente quis trazer um pouco isso também, que apesar de todas as discussões que são muito importantes, de todos os dados que nós temos da mortalidade das mulheres que fazem aborto, de toda a discussão da importância do corpo da mulher, são pessoas, né? São pessoas que estão ali, que estão nessas histórias, são pessoas que abortam, sabe? São pessoas que passam por esses procedimentos, que é uma agressão, sabe, ao próprio corpo. Acho que isso é muito importante, assim, trazer, porque às vezes a gente fala do aborto num contexto geral e... Sem humanizar, Sem né? humanizar. E é uma questão que muitas mulheres passam e a gente quis trazer... Não é prazeroso pra ninguém, né? Não é prazeroso pra ninguém, e a gente quis trazer aqui alguns relatos próximos para tentar humanizar um pouco esse momento, porque ele é real, ele é doloroso, ele acontece e ele precisa acontecer humanamente. E levantar exatamente num lugar que é legalizado. Todo o tratamento com isso. Em momento algum, o aborto ele é incentivado. Ele não é uma coisa, de fato, que as pessoas querem muito, sabe? Não é uma coisa que... É uma coisa
que acontece, que é necessária, às vezes, deve ser tratado com psicólogos, com maior infraestrutura possível que o governo poderia dar. Mas no caso está difícil. Eu acho que é isso. Então. Bom, É isso, gente. gente. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo. Que unidas Encerrando a nossa somos mais transmissão. fortes. Vira selfie, vira selfie. Tamo junto, vira selfie. Como é que Vamos faz virar isso? selfie pra juntar Como é todas. que vira selfie? Ouçam as mulheres. Ouçam as mulheres. Vamos, Estamos mulheres, juntas. Estamos unidas. Estamos juntas. Mais fortes.